Bem, hoje nós vamos fazer aqui uma análise na série que a gente vem desenvolvendo sobre o quadro político institucional no Brasil, levando em consideração a nossa visão sobre o desenvolvimento sustentável. A última polêmica, e que tem grande importância para os próximos meses deste ano ainda, e talvez os próximos anos, em termos das consequências da atual crise política, foram as declarações da presidente Dilma em entrevista a jornalistas estrangeiros durante sua visita aos Estados Unidos, quando ela reiterou declarações de que ela estava sofrendo uma tentativa de golpe, e com toda essa polêmica que nós conhecemos bem aqui no Brasil, do não haverá golpe, e com as contrapartidas, os ministros do STF dizendo que o processo de impeachment da Dilma no Congresso foi feito dentro da Constituição, e os protestos dos parlamentares da oposição e, obviamente, toda a defesa do ministro Cardoso, o advogado-geral da União, e tudo que nós conhecemos em relação ao que tramitou na Câmara dos Deputados, e essa polêmica, é golpe, não é golpe, e claro que há uma posição oficial do Supremo Tribunal Federal dizendo que não é golpe, mas a linha de retórica, a linha de defesa, a linha do governo e da Dilma e do ex-presidente Lula é de se criar uma mobilização dos seus apoiadores, as instituições, as associações, o movimento social que tem saído às ruas em apoio à presidente Dilma, embora isso não tenha causado uma repercussão, pelo menos nesse primeiro momento em que a continuidade do processo de impeachment foi aprovado. A Câmara dos Deputados autorizou a abertura do processo de impeachment, e agora o desdobramento no Senado, onde já se formou a comissão que vai avaliar a admissão ou não do processo, embora já haja indicadores de que essa tramitação será aprovada nessa comissão e depois no plenário, e estamos aqui observando diariamente as movimentações do vice-presidente Temer, já na busca de formar o governo. A nossa meta hoje é avaliar o comportamento da presidente Dilma, né? E a nossa reflexão é o questionamento de por que a presidente Dilma chegou nessa situação em que sofre um processo de impeachment. Ora, a presidente Dilma, ela foi uma pessoa privilegiada. Ela uma formação técnica na área de economia, passou pela Secretaria de Energia do Estado do Rio Grande do Sul e depois foi alçada pelo Lula, no seu primeiro mandato, a ministra de Minas e Energia. Realizou uma série de transformações, criou um novo modelo do setor elétrico e ela se engajou na gestão do setor energético brasileiro, tanto que desde essa época já ocupava a presidência do Conselho da Petrobras. Logo, então, no segundo mandato de Lula, ela vai e ocupa a cadeira antes ocupada pelo José Dirceu como ministra-chefe da Casa Civil. E o que eu quero demonstrar com isso? É que ela teve todas as chances de desempenhar um papel muito relevante nos dois governos Lula, né? Ela ganhou tanta projeção que, no final do mandato, quando na eleição seguinte, Lula indica Dilma para ser a candidata do PT e da coalizão de partidos que apoiaram, e veio então a primeira eleição de Dilma para presidente da República, colhendo frutos de dois governos do presidente Lula de relativo sucesso. O Brasil crescia, o problema do déficit das contas públicas ainda não era grave, não existia praticamente, somente no final do governo Lula que apareceram os primeiros sinais de dificuldade nessa gestão.
Os programas sociais foram ampliados, FENATEC, o Bolsa Família, e isso então serviu de alimento para consolidar uma visão de que o governo era um governo que dedicado a resolver os problemas dos mais desfavorecidos. Aumentou a participação da renda dos trabalhadores, a inclusão social e a ascensão de uma nova classe média. Tudo isso cantado em prosas e versos. Então a presidente Dilma, quando chegou na eleição de 2014, ela tinha feito o primeiro mandato, onde, sinceramente, nenhum de nós tínhamos aí os indicadores precisos, a menos já do ano da eleição, de que essa crise econômica iria se aprofundar. Foi quando, então, na eleição de 2014, a polêmica começou. Era Aécio defendendo um modelo restritivo, um modelo de gestão econômico-financeira que já propunha, já identificado os problemas fiscais, um governo austero em termos de política econômica. A Dilma, por outro lado, prometia que ia continuar com a filosofia da nova matriz econômica de Guido Mantega. E as pedaladas fiscais já tinham ocorrido. E tudo isso então gerou uma polêmica, mas as promessas de Dilma, o marketing de João Santana e, inclusive, o fato do enfraquecimento de Marina Silva, em função das declarações de que Marina Silva iria governar com os banqueiros, porque uma das herdeiras do Banco Itaú fazia parte da sua campanha, tudo isso feriu de morte Marina, que ascendeu, depois caiu. Aécio foi para o segundo turno, mas na disputa, praticamente empatado, nesse caso valeu o marketing político de João Santana. Tanto que depois, logo em seguida, Dilma chama Levi para ser ministro da Fazenda, já indicando uma tendência de reconhecimento de que a crise financeira e principalmente o desequilíbrio fiscal já era grave antes da eleição. E ela, então, passa a ser denunciada por ter feito o que se chama de estelionato eleitoral. Prometeu um mundo róseo e ofereceu logo em seguida uma solução conservadora. E todo o desdobramento da crise agora, em 2015 e agora continuando em 2016, é do conhecimento de todos. Bom, o que me admira é com todo esse capital, ainda mais a presidente Dilma, tendo um passado de guerrilheira que lutou, foi presa e torturada durante a ditadura militar, ela foi muito ativa, tinha um capital, todo um capital de respeitabilidade por sua participação no combate à ditadura, e ela se deixou pegar em armadilhas, que é o que nós queremos mostrar. Primeiro que eu me lembro muito bem, quando da campanha de 2014, no ano da campanha, o ex-presidente Lula começou a dar sinais de que não estava feliz com a decisão da presidente Dilma de concorrer à reeleição. Soou estranho quando o Lula declarou que ia fazer caravanas pelo Brasil. Eu pensei, como o presidente Lula vai fazer caravanas pelo Brasil, sendo que a candidata é a presidente Dilma? Isso já me soou estranho. A presidente Dilma nunca foi uma petista de carteirinha, como se diz. Ela entrou no PT depois que Lula a chamou para o ministério no seu primeiro mandato. Ela era do PDT. E os petistas tradicionais também tinham muitas restrições a Dilma. Mas ela, uma mulher de sucesso, acompanhou duas gestões do presidente Lula, tinha que engolir a presidente Dilma. Né? E ela... Só que a presidente Dilma não é uma política, ela não tem uma formação política, não passou pelos processos convencionais de eleição para deputado, de vereadora, de deputado estadual ou de deputada federal ou senadora. Ela veio alçada numa carreira técnica. Então isso tudo gerou um déficit
na sua capacidade de interlocução política. Ela não tinha essa tradição, e todos nós sabemos que para se formar um político com capacidade de interlocução e de negociação com o mundo político, com o Congresso Nacional, com os governadores, com outros agentes políticos, é necessária uma bagagem. Então aí foi um dos primeiros problemas. Inclusive se falava que a Dilma não gostava de fazer política, não gostava de interagir com o mundo político. Mas numa democracia representativa, a negociação política, a participação política, o diálogo, tudo isso é fundamental. Não se governa um país dentro desse sistema sem um preparo, sem uma intervenção, sem uma atuação, sem um ativismo concreto e eficiente e profissional no campo da política. Então esse é um dos pontos principais. Logo que tomou posse no início de 2015, o principal discurso da presidente Dilma foi acenar com um diálogo. Ora, o diálogo tem que ser com pessoas independentes, pessoas da oposição, mas ela acenou e não partiu para essa articulação. Ficou prisioneira, aí é um dos problemas muito graves da situação. Ela ficou prisioneira, primeiro, do ex-presidente Lula e da coalizão partidária, no qual o PMDB era o principal esteio, ocupando o ministério, dividindo o poder, Michel Temer, vice-presidente da República, e uma rede de partidos menos expressivos, inclusive partidos complicados, como se viu agora no processo de impeachment, os aliados da Dilma, PP, PR, PRB, partidos que na última hora trocaram de lado, mostrando que a base dela era frágil. Embora naquela época da posse isso não estava claro nem para ninguém. Todos achavam que os partidos iriam continuar dando seu apoio irrestrito à presidente Dilma. Algumas medidas logo no início do governo foram levadas ao Congresso, passaram, mas aí a crise já estava instalada. 2015 foi um ano muito difícil, que continua em 2016 com a recessão, agora agravado com o desemprego. As massas foram às ruas em 2014 e já indicando uma insatisfação da sociedade com o modelo, e ela passa então a reagir, primeiro que não promoveu o diálogo, que talvez tivesse possibilitado que a crise não se aprofundasse, com atores independentes, a oposição talvez conversando, dialogando. Ela não teve essa capacidade. Na verdade, tudo leva a crer que ela não quis fazer esse diálogo. E muito provavelmente esse diálogo não foi feito. Esse aprisionamento à figura do Lula, que se agravou a ponto tal de ela tentar levar o ex-presidente Lula para ser o chefe da Casa Civil, para uma tentativa de evitar o desfecho do impeachment. Então, essa tutela é o segundo ponto que nos leva a crer que ela perdeu o seu capital. Então, essas duas vertentes mostram que ela perdeu a oportunidade. Tinha tudo para conseguir se reequilibrar e sair dessa crise. E aí ela se perdeu totalmente no discurso da maquetagem. Eu creio que o maqueteiro não é Major Santana, deve ser um outro guru, mas certamente não teve a capacidade de criar um marketing político capaz de reverter a situação que nós estamos hoje, que hoje nós atingimos. A presidente vai para os comícios, transforma o Palácio do Planalto num palco, e numa fala, em discursos estridentes, se coloca como vítima e torna a sua figura menor. E uma pessoa que passa a dizer que está sofrendo um golpe, quando todos dizem que não há golpe, o próprio sistema, próprio STF, vai para as ruas
Nem para a rua vai, porque não pode. Sofre panelaços. Ela diminuiu a sua figura. Ao trazer Lula muito próximo, ela passou a mensagem de que não era mais capaz de governar. Quem chama um ex-presidente para ser ministro, isso já é desfecho de uma imagem que já vinha passando. E esse discurso radicalizado, tentando trazer a massa mais amiga, né? De que é golpe contra a democracia, que é golpe contra o governo popular, que os conservadores querem acabar com os programas sociais, tudo isso já é consequência, e esse discurso estridente, radicalizado, inclusive levando o Palácio do Planalto lideranças do MST que fazem declarações de que vão para a rua, que vão ocupar, tudo isso levou a um movimento de resistência a ela. Então, concluindo, a presidente teve essas oportunidades, não soube aproveitar, se deixou enredar, se perdeu no caminho, tanto como governante quanto como estadista, e o que podemos constatar nessas declarações infelizes a jornalistas estrangeiros, ainda mais nos Estados Unidos, que é exatamente o vilão da história, né? O PT e o governo Dilma sempre quiseram mostrar que os Estados Unidos, inclusive há acusações de que os Estados Unidos estaria por detrás desse golpe. Lá ela vai dar essa declaração de que vai pedir a intervenção do Mercosul e da Unasul para denunciar, tomar medidas contra o impeachment. É lamentável que se chegou a isso. Uma pessoa que tinha todas as condições de se tornar uma grande liderança, inclusive de superar a crise atual, perdeu essa oportunidade por uma falta de visão e, na minha opinião, de preparo político. E tem, claro que teve muitas armadilhas, porque aqueles conselheiros que não souberam orientar a presidente Dilma para valorizar suas próprias virtudes, sua capacidade, mesmo com as deficiências no campo político, esses auxiliares não conseguiram mostrar que ela deveria buscar um caminho próprio. Talvez aí tenha sido o erro fatal.